Muito boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui nesse caminho da sabedoria. Hoje é dia 28, estou gravando aqui Provérbios 28. Dessa vez destaquei 7 versículos poderosos. O primeiro deles: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Fiquei pensando nisso, né? E tem gente que fica mentindo para si próprio. É sempre uma busca em ser aprovado, é sempre uma busca de enganar o outro que na realidade é se enganar. Então estão sempre fugindo de uma realidade às vezes desconfortável, mas quando você decide ser honesto, você acaba enfrentando tudo, porque você só vai querer guardar coisa boa. Então, é legal entender esse versículo que uma das facetas aí da honestidade é a coragem, é ser valente. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Então aqui ele já entra um pouco na questão do caráter, né? Em relação a qual é o preço da riqueza. Então, de novo, ele reforça o preço da honestidade, que é muito melhor você ser honesto do que ser rico e desonesto. Então, a honestidade muitas vezes está relacionado aos seus pensamentos, né? A essa verdade que só depende da tua própria consciência. Um moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Bom, é bem sugestivo sobre o princípio aqui da inteligência, né? Obedecer ao próprio Deus. E ele fala aqui em relação às companhias. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. E, e ele fala aqui, né, da vergonha do seu pai. Então, se eu pudesse comparar, né, a falta às vezes de paternidade, ela vai fazer você andar em más companhias. Então é muito importante entender quem realmente é o seu pai. Às vezes as pessoas elas não têm uma boa paternidade terrena e por isso que elas não conhecem a Deus. E esse fator de obedecer a Deus, ele está muito relacionado com a rebeldia que às vezes acontece de um pai terreno. Então, se voltar aos princípios, a querer obedecer Deus e Deus na Bíblia é o nosso Pai, ele já fala aqui um pouco, né, que às vezes andar na má companhia é uma decisão por conta de uma rebeldia, né, de envergonhar o pai. Então, se ele cita que é a vergonha de seu pai, é porque a maior, talvez, a maior vergonha é o fato de o próprio pai não ser uma pessoa que traz essa obediência a Deus, né? Então, não depende mais da instrução que você recebe do seu pai e da sua mãe, mas sim sobre a obediência segundo o que está na Bíblia, segundo o princípio. Isso nos leva a uma responsabilidade, né, como cristão. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Aí aqui que tá. Aqui tá a resposta muito clara em relação a o porquê a gente quer mudar o outro, né? E eu falo isso porque muitas vezes eu estava revoltado e eu queria que Deus mudasse meu pai, queria que Deus mudasse minha mãe, queria que Deus mudasse as pessoas. Mas aqui ele fala que Deus despreza essas orações
de quem não obedece a sua lei. E aí, o que está escrito na lei? O que está escrito na Bíblia? Que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então quer dizer o que o próprio Deus não me escuta enquanto eu não obedeço. E esse obedecer a Deus não tem nada a ver com o que o meu pai, ou com o que a minha mãe, com o que alguma família ou algum amigo fez de ruim para mim. E é muito difícil, né? E talvez é por isso que está tão explicado. E entender esses provérbios vai resultar em muitos outros ganhos. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É uma construção extraordinária. Então ele está falando aqui da consequência de você não obedecer a Deus. E aí aqui ele dá a chave, ó. Porque quando você não vive de forma honesta, quando você está buscando, né, fugir, e o fugir do quê? O fugir aqui, o se esconder, ele é justamente relacionado ao pecado. Então, quem normalmente foge é porque está tentando esconder esse pecado. E ele fala que não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aqui eu lembrei, eu tenho feito alguns cursos na igreja e um dos homens mais experientes aí, ele já tem mais de 60 anos. Ele tem um coração muito, muito aberto. E ele confessa muita coisa. E aí você vai vendo que não só a vida dele vai tendo sucesso, mas a vida dos filhos, o que está acontecendo na família dele inteira, é muito lindo. Mas por quê? Porque ele confessa, né, os pecados e os abandona. Então, no caso, dei aqui um exemplo de um homem, mas até comigo mesmo, eu vejo que o ato de falar ele é muito difícil, porque quando você fala, você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser rejeitado, você tem medo da reprovação, mas você só tem medo porque essa reprovação, esse abandono, essa rejeição já habita dentro. E é por isso que esse pecado está acumulado. Então, quando a gente confessa, nós recebemos, né? Então, é pela fé. Veja que isso está escrito, inclusive, lá em Tiago. E está escrito aqui. Então, quer dizer o quê? Que se você confessar, você tem que ter a fé de que Deus vai. Deus tem misericórdia. Então, Deus ele tem uma nova vida. Meu Deus, está coçando meu nariz. Deus ele tem uma nova vida à medida que nós confessamos. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Olha que interessante aqui, ó. Que ele fala que a felicidade está sendo atrelada com a honestidade e não com o que fica rico. Então ele fala que quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Talvez, né? Imagina, o pai da sabedoria, o homem mais sábio da história, e o que acumulou maior riqueza, ele sim tem propriedade para falar sobre dinheiro. Então ele fala que quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. E ele fala que ainda a felicidade ela é atrelada com a pessoa honesta. Então olha como a felicidade ela depende de coisas que estão dentro. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Por que ele fala, né, que no futuro ela apreciará mais do que se você tivesse elogiado? Porque quem é sábio, porque realmente quem quer aprender, né, o coração aprendiz, a pessoa que ela tem esse espírito aprendiz, ela vai com certeza apreciar isso.
Porque se você está sendo elogiado para o nível de sabedoria que você tem hoje. Mas esse nível ele pode ser bom, só que tem algo que é melhor ainda. E quando você se torna melhor, é porque provavelmente você foi corrigido. Porque o teu sucesso, o nosso sucesso, ele ocorre na velocidade que a gente aprende. Então, se cada vez mais eu sou corrigido, cada vez mais no futuro eu vou estar dando outros frutos. E aí é muito melhor eu ser corrigido então do que ser elogiado. Mas, olhando para o momento agora presente, o que é mais confortável é ser elogiado no momento. Porque isso aqui é uma recompensa. Só que a correção, por mais que ela é desconfortável, por isso que ele atrela aqui no futuro, nós apreciamos mais, porque nós fomos por um outro patamar. Perfeito? Compartilha com o seu amigo, compartilha com 3 pessoas aí que fez sentido essa reflexão e me segue aqui. Até o próximo vídeo.